Amores, bom dia, boa tarde, boa qualquer hora para vocês. Gente, hoje eu vou contar para vocês 10 erros que vocês não devem fazer, que vocês devem evitar para ter um relacionamento bom e não terminar em divórcio. Quando a gente casa, a gente não casa pensando, acho que ninguém casa pensando em que vai dar errado, né? A gente casa que é para a vida toda, pelo menos eu aprendi assim, que era para a vida toda. Só que quando você está casado com um estrangeiro, a situação é um pouco diferente. Então, eu vou contar para vocês hoje 10 coisas que vocês que já estão casadas ou que vão casar, não façam. Ou então repense antes de fazer. Isso vale para os dois, tá? Para o casal. Que vocês não devem cometer porque vai dar em divórcio. Eu quase divorciei no meu primeiro ano de casamento e como eu passei por isso, eu acredito que as informações que eu vou dar hoje vai fazer muitas de vocês pular essa etapa e já partir para tentar dar o melhor, né? O casal dar o melhor de si para não cair nisso, não cair nesses erros comuns, né? Querendo ou não, a gente está casado com pessoas de outra cultura, né, nacionalidade. Isso aqui também, essa regra eu acredito que se aplica para outras nacionalidades, não só alemão não, tá? Eu separei, eu fiz uma listinha aqui, bem bonitinha, espero que vocês vão gostar. Número 1, eu vou dar o erro que não se deve cometer e a solução, o que você pode estar fazendo. E nesse meio eu vou estar falando como aconteceu com a gente, tá? Não espere que ele adivinhe os seus sentimentos. A gente espera isso. Às vezes a gente, por ter vivido muito tempo numa relação com. A pessoa, às vezes, a pessoa está casada há muito tempo e aí separa. E aí tenta um novo relacionamento, mas ela ainda vai com a cabeça do antigo. Isso pode ter sido um marido bom ou ruim, isso é independente. Então você não tem que fingir que não está sentindo nada. Achar que ele vai adivinhar um brasileiro, eu adivinharia. Mas um alemão, ele vai olhar para você e falar: o que você tem? Tá passando mal? Então. Solução para isso. Seja sincera, não adianta ficar emburradinha. Ai, meu Deus, ai, ele não viu que eu estava fazendo isso, ele não viu que eu fiz para ele. Gente, não é assim, tem que sinalizar, tá? Eles não são como a gente, tem que sinalizar. Eles não têm o semancol, né? Então, sinalize, chega, senta com ele, conversa, falando, olha isso, isso e isso, olha, e é isso aqui, vamos por esse caminho. E tem que ter muita paciência, né? Número 2, não compare com os brazuca. Não compare. É o pior erro. A gente compara. É tudo, a gente compara tudo. Eu fazia isso, né? Eu fazia isso, eu comparava tudo, eu comparava o jeito, eu comparava a comida, eu comparava tudo eu comparava. E não era certo, porque a gente tem que estar aberto para o novo, entendeu? Evite comparações, porque se você está no país dele, você tem que se adaptar, querendo ou não. Tá em Roma, seja romano. Tá na Alemanha, seja alemão. Isso desgasta o relacionamento, sabe? Com o tempo, vai perdendo a liga. Solução para isso? Valorize o novo. Valorize o novo, sem diminuir a cultura dele, entendeu? Do mesmo jeito ele tem que agir com você. Se você vê que ele está agindo de uma maneira diferente, você fala assim, não, meu bem, peraí, calma aí. Ponto 2, não compara o Brasil com a Alemanha, nem a Alemanha com o Brasil. Cada um tem as suas peculiaridades, ok? Vamos lá. Ponto 3. Problemas de comunicação. Gente, olha, eu acho que isso aqui foi uma das coisas assim, que mais me deixou louca. Na minha cabeça, porque ele fala português, na minha cabeça, eu achava que ele tinha todo o vocabulário, bem louca eu, né? Todo o vocabulário do Brasil. Que ele sabia tudo, eu só não falava com ele com gírias, porque realmente ele não tem, né, acesso a essas gírias. Mas eu tentava falar o melhor que eu podia. Ele, sabe o que ele fazia? Gente, prestem bem atenção nisso. Ele fingia que entendia e com o tempo eu fui percebendo. E eu ficava irritada, porque eu falava alguma coisa, ele, isso mesmo, não sei o quê. Aí eu já começava a brigar. Ele tá brigando por quê? Aí tinha que sentar com o tradutor, com um livro, com um caderno, com a mãe Joana, para poder explicar que nariz de porco não era tomada. Então, aprenda o idioma o mais rápido possível, se for inglês, francês, o idioma que o seu namora, porque isso evita muitas brigas, tá? Olha, para vocês terem uma ideia, o primeiro ano para mim foi infernal, mas até hoje, porque depois eu aprendi a lidar, por isso que eu tô passando aqui para vocês esses ensinamentos. Fica aqui comigo, ainda tem bônus no final, tá? No final, a parte final vocês vão adorar. Então tenha paciência, sentem junto, conversar, não o entendimento não é o mesmo traduzindo, não tem coisa que não traduz ao pé da letra, então
tem que ter paciência. Tá disposta? Você que está escutando que não casou ainda, tá disposta a casar? Já vai anotando aí. Seja paciente e racional. Ou então você pode criar códigos. Códigos de comunicação. Eu criei vários códigos, porque como tem nomes em alemão que eu não consigo pronunciar, aí a gente tem certos amigos. Aí, quando é um amigo que o nome é muito difícil, eu apelido ele. Aí eu tenho o amigo dos ovos, o amigo de Berlim, o amigo de Munique. Então, eu fui colocando assim, porque eu não sei pronunciar o nome da pessoa, mas virou um código. Eu só tô dando um exemplo tosco aqui, tá? Para vocês entenderem. Criem códigos que vão ajudar vocês a se entenderem dentro de casa, né? Porque, querendo ou não, são duas pessoas morando juntos. Já é difícil com um brasileiro, agora imagina com um estrangeiro. Número 4. Dinheiro sem conversa antes. Bem, antes é assim, porque antes não, o alemão, ele geralmente ele tem tudo controladinho. E com questão de dinheiro, não é diferente. A gente, no nosso país, a sua maioria, a maioria das mulheres, não sei os homens, não tem educação financeira. A gente não tem isso. A menos que você tenha estudado uma boa faculdade, uma boa escola, que você tenha tido esse estudo financeiro, essa educação financeira, que eu acho que seria muito importante para o nosso povo. Então, não banque a louca que nem eu, entendeu? Eu achava que o cartão era brinquedo, saía passando tudo quanto que era lugar. E, assim, isso depois que eu já estava trabalhando. Aí ele falou assim, nossa, mas a gente tem que ter um controle das contas, porque realmente eu gastava, assim, absurdamente, porque eu não tinha essa educação ainda, tá? Eu não tinha. E aí ele falou assim, olha, então vamos fazer assim, você fica com esse cartão aqui, eu boto o limite para você e você usa esse limite aí. Eu olhei para ele e falei assim, não, sabe por quê? Porque eu trabalho, eu quero meu dinheiro. Já falei logo, quero meu dinheiro, meu cartão. Eu fiz meu cartão, fiz meu cartão, né, do trabalho, recebi meu dinheiro, falei assim, então pronto, vamos dividir as contas, né? E eu pago isso e você paga isso e pronto, fica tudo junto ali, porque o final de contas é tudo nosso, né? Mas eu quero a garantia, eu quero ter o meu cartãozinho, meu dinheirinho, meu pé de meia, né? Brasileiro é sempre desconfiado. Desconfie mesmo, tá? Então, com relação ao financeiro, vocês precisam realmente conversar. Quando eu casei com ele, a gente sentou, eu não estava trabalhando, eu só tinha o dinheiro que eu tinha juntado no Brasil, que eu juntei um bom dinheiro no Brasil, dos trabalhos que eu tinha feito, rescisões de contrato e tudo. E aí a gente sentou, ele falou, ele abriu, né, todo a papelada, falou, olha, isso aqui que a gente tem hoje, começando junto, hoje é isso aqui que a gente tem financeiro. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, só posso entrar com essas moedinhas aqui. Gente, desculpa que eu gosto de fazer uma palhaçada às vezes. Mas assim, funcionou. E os gastos, tudo que ele vai comprar, ele fala, ai, eu comprei. Tem hora que antigamente, hoje em dia eu não me irrito. Não façam isso, meninas. Não se irritem. Ele falava, olha, eu comprei um alfinete. Um exemplo, né? Eu comprei isso. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que chato. Tudo vai ficar falando que. Se ele fizesse 5 compras no dia, ele me dava um relatório de 5 compras. Eu parecia a contadora dele. Aí eu falei, por que você faz isso? Ele falou assim, não, para que no nosso relacionamento tenha transparência. Agora pergunta se eu falava nada. Isso no primeiro ano, por isso que eu estou explicando para vocês. Eu aprendi a ser transparente também, a ter mais confiança, entendeu? Então, é um ponto muito importante a ser conversado entre o casal. Né? Essa é a solução, é a conversa e a organização financeira. Ponto 5. Vamos lá, porque eu vou correr um pouquinho aqui, tem 9 minutos, para o vídeo não ficar muito longo. Se ficar muito longo, gente, vou contar os 5 aqui, depois vou contar os outros 5 para outro vídeo. Agora parece que o povo não está gostando mais de vídeo longo. Não respeitar a individualidade. Eu tenho uma amiga, se ela estiver escutando esse vídeo, ela vai saber que é ela. Ela estava passando, não sei se ainda está, ela estava passando isso no relacionamento dela. E eu já tinha passado por isso. Ela também é casada com estrangeiro. Eu falei, não funciona. Não funciona. Você precisa do seu espaço. Você precisa do seu espaço. E ele precisa do espaço dele. Agora, um adendo aqui, nesse ponto de respeitar a individualidade. Eles são muito conectados. Eu não sei porque eu não sou muito pegajosa. Não quer dizer que eu não sou carinhosa, mas eu não sou muito de ficar conectado o tempo todo. Não, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa, some na minha frente, senão eu vou surtar. E eles não, eles ficam ali o tempo todo. Antigamente, nesse primeiro ano, eu ficava sentada no sofá, a gente sentava ver um filme, chegava do trabalho, ele chegava do trabalho, aí eu sentava no sofá, levantava para ir no banheiro. Ele, você vai aonde? As primeiras vezes eu no banheiro.
Por que você tá perguntando isso? Aí depois eu me estourei, eu falei, não, peraí, calma aí, tem alguma coisa errada aqui, eu não pergunto para onde você vai. Dentro de casa? Como é que eu vou perguntar dentro de casa? Entendeu? E outra coisa também que ele fazia, que eu cortei. Final de semana, quando a gente tá em casa, ninguém tá trabalhando, eu acordava assim, eu gosto de dormir até tarde um pouco, ele levantava e falou, daqui a pouco eu levantava às vezes primeiro, ele falava, daqui a pouco eu vou levantar pra ficar com você. Eu falei, não, pelo amor de Deus, stop aí. Vai dormir, vai relaxar, me deixa em paz lá, cuidar da minha cozinha, fazer minhas coisas, andar no jardim, fazer minhas coisas. Então, tomem muito cuidado, tá? Porque se vocês não cortarem, se vocês não impor, essa é a solução. Se vocês não impor limites, meu bem, vocês vão se sentir sufocada. E não guarde nada, não guarde. Pode ser sincera, fala mesmo e conversa e fala, olha, esse ponto aqui eu não estou gostando, não estou satisfeita. Não funciona assim para mim. Na cultura dele pode ser assim, mas na nossa não é. Então tem coisas da nossa cultura que a gente também tem que respeitar a nossa criação. A gente foi criada assim, correto? Em muitos casos, não sei todo mundo. Aqui o quinto ponto, eu acho que vai dar, gente. Vamos dar. Vamos esticar aqui. Sexto ponto. Expectativas amorosas. Gente, se vocês não casaram com um príncipe encantado, tá? E ele não chegou no cavalo, apesar de ser tudo tão maravilhoso, mas não tenha muitas expectativas, porque pessoas cometem erros, somos humanos, independente de onde a gente tenha nascido. Então, para que você não se decepcione e vá com muita sede ao pote, e de repente não seja toda aquela coisa que você achava, não crie expectativas. Aproveite um dia de cada vez, construa a intimidade, porque vocês estão casados, mas se vocês estão no início do relacionamento, do casamento, vocês são estranhos ainda. Por mais que vocês tenham namorado um tempão, mas morando junto, vocês são estranhos. Então, não crie expectativas amorosas. Dê atenção, dê carinho, mas faça tudo com moderação. Essa é a solução, tá? Número 7. Brigar por causa de comida, gente. Eu tenho que ir brigar por causa de comida. Gente, eu briguei tanto por causa de comida, porque, ó, imagina, no início era assim, eu não sabia, gente, você tem que fazer uma faculdade. Aqui, não sei se é coisa da região, aqui só se faz uma refeição quente por dia. Pelo menos se fazia, porque aqui em casa quem manda na cozinha sou eu. Então era assim. Quando chegava de manhã, se tomava o café, né? Aquela rotina ali, e na hora do almoço se comia comida quente. E à noite, quem me dá pão para comer? Eu falei, que pão? Eu quero uma sopa, tudo bem, tá frio, eu quero uma sopa, mas eu quero uma coisa com mais sustância. Se não me sustenta, não, meu filho. Já não tenho arroz e feijão, ainda vou ter que comer pão. Não, pão ou batata? Não. Então, assim, o que aconteceu? Teve muitas brigas, porque eu fazia, ele não queria comer, porque ele não estava acostumado. E o tempero era muito. Olha, eu tive que fazer alguns ajustes na culinária do país, apesar dele gostar muito, mas eu também eu tenho descendência nordestina, então eu capricho no tempero, né? Não, às vezes eles gostam, dependendo do que eu faço. Então, eu tenho uma solução aqui que seria muito prática para vocês, que funcionou para mim, funciona para mim até hoje. Hoje em dia eu faço quentinhas, né? Como a gente trabalha fora, eu faço quentinhas, cozinho uma vez por semana, empacoto tudo. Quem quiser saber, quem quiser ver como que eu fabrico, o que eu coloco nessas quentinhas, não é quentinha, é tipo uma marmita mesmo, assim, são várias marmitinhas, e eu coloco ali a porção para a semana inteira. Tem almoço, janta, se quiser comer, se não quiser comer, entendeu? Que aí ficou livre, ele ficou livre. Tipo, hoje eu vou comer pão. Falar, peraí que eu vou pegar minha quentinha. Aí falar, hoje eu vou comer uma quentinha. Falar, peraí que eu vou pegar minha sopa. Então, é muito importante, tá? Porque é cultural também a alimentação. Tanto que nosso país é conhecido também pela culinária, né? E essa é a solução. Crie mix. Crie uma tipo assim, hoje eu vou fazer comida alemã. Tipo, ontem, um exemplo. Ontem eu fiz uma sopa tcheca, maravilhosa de alho. Amei, né? Peguei uma receita na internet e fiz essa sopa e amei. Ficou maravilhosa. Mas é aquilo, você varia com a sua comida, com a alimentação que você gostar. Ponto 8. Falta de paciência com a família e amigos. Olha, eu vou te falar, tanto o homem, né, tanto o marido quanto a mulher. Vou até colocar o caderno aqui, porque olha, quando começa a lembrar desse um ano, o que acontece? A gente está novo no país, você não tem ninguém. Se você mora isolada como eu, a situação fica pior. Então, o que a gente faz para falar com os familiares? Telefone. Mas o que acontece? Nós temos um fuso horário.
Então não bate com certos parentes, com certos amigos. Mas a gente quer ficar no telefone porque a gente tem muita novidade para contar. A gente tem muita coisa para contar para os familiares da gente, para os pais. Eu não tenho meus pais, né? Que Deus os tenha. Mas a gente quer contar, quer compartilhar e quer falar que tá tudo bem, que tá tudo acontecendo. É muita informação. Primeiro ano só, tá? Depois passa, você não quer saber mais parente não. Não, tô brincando, gente. Então, ele vai ficar impaciente, porque ele vai ver você o tempo todo com o celular. E aí você tem que impor o limite ali também. Você tem que educá-lo, ele, nessa parte do celular. Se ele tiver o hábito de visitar a mãe, porque assim, como eu trabalhava no trabalho no hotel, mas estou de licença ainda, né? Eu trabalhava, tinha semana que eu tinha que trabalhar no fim de semana, quando caía a minha escala. E todo domingo ele queria ir para a mãe dele. No domingo que eu estava em casa de folga, eu não queria ir para a mãe dele. Ele falou, não, mas é tradição minha ir para minha mãe. Eu falei, então tá, você vai sozinho, porque eu não sou obrigada. É sua mãe, não é minha. O primeiro ano a gente teve que se adaptar dessa forma, entendeu? Se organizar desse jeito. E botei o limite, falei, não, olha, os meus parentes, eu vou falar com eles quando eu quiser, a hora que eu quiser, que eu achar conveniente, né, gente? Também não vai pegar e sair gritando pela casa, que às vezes eu fazia isso, tá? Sair gritando com os parentes pela casa, que nem louca, o som muito alto, imagina, a pessoa quer dormir, tá? Então, vocês já entenderam. Então, uma solução para isso é o diálogo, converse. Ele também tem amigos. Gente, não peça dele sair, não. Olha, eu tentei isso no primeiro ano, meu Deus do céu. Olha, vou te dizer não, viu? Parecia que tinha jogado pedra na coisa. Eu tava com vontade de pegar a assistir de casamento assim, e tocar fogo e sair correndo dentro desse mato aqui. Porque eu vou te falar. Eu ficava tão irritada, tão irritada. Por quê? Falta de sabedoria, não tinha conhecimento da cultura. Porque uma coisa é saber o que eu tô falando aqui. E outra coisa é você viver. Então tinha amigo que ele ia. Ah, não, hoje é o dia dos homens. Tem um dia dos homens que é o dia dos pais aqui. Eles falam que é o dia dos homens. E nesse dia dos homens, eu não gosto muito de sair, e às vezes ele me convida para sair, esse dia específico, porque é um dia onde os homens saem só para encher a cara de cana. É gente bêbado que daqui da rua eu vejo o pessoal passando tudo embriagado. Eu acho que vai ser já em agosto, não tenho certeza não, acho que é em agosto, não lembro. Depois eu deixo aqui nos comentários. Quem quiser saber mais sobre essa cultura, vocês falam aqui nos comentários, escreve aqui que eu faço um vídeo só contando sobre isso. Então eu não vou porque eles ficam assim muito afoitos, muito abusados, sei o quê. Aí eu prefiro evitar e ficar dentro de casa. Aí ele vai. Eu falo, vai fazer teu dia dos homens pra lá. Até porque, gente, tem que ter confiança, porque essa coisa da confiança é diferente do que com o homem brasileiro. Não pode confiar. Eu não confio, nunca confiei. Confiava desconfiando. Mas eu trouxe isso para o meu primeiro ano de relacionamento. E eu não estava entendendo que era uma outra cultura, era uma outra pessoa. Tinha uma outra vivência, uma outra educação. E quando eu percebi que eu podia confiar nele de olhos fechados, menina, eu falo pra ele, vai, meu querido, passear, vai tomar uma cerveja com seus amigos, pega o controle, ligo na televisão, ó, fico lá sentada, sofá, vendo televisão. Tá, gente? Então é isso. E a família, a sogra, assim, meu marido é filho único, né? E nesse setor 8, agora aqui que eu tô falando pra vocês, entra a parte de família. Minha sogra, primeiro ano, eu tive que impor o lugarzinho dela, tá? Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre a sogra, tá? Aqui, deixa aqui nos comentários. Vamos pro ponto 9. 19 minutos. Ponto 9. Aqui é um dos piores. Não perca tempo tentando agradar o outro. Não faça isso. Não faça isso. Olha, não adianta, não faça isso, porque a gente somos mulheres muito solícitas. Se o homem se ele é muito amoroso com a gente quer retribuir. Como que a gente retribui? Na cozinha, lavando louça, limpando a casa, né? Cuidando da família. Gente, pelo amor de Deus, a gente está no século quase da virada de outro século que já vai chegar por aí por esses dias. Então, não façam isso, tá? Não façam isso. Porque o primeiro ano, os 6 primeiros meses, eu comecei a fazer. E antes ele ficava no sofá vendo televisão, fazendo alguma coisa, no escritório. E ele falava, quer ajuda? E eu não. Quer ajuda? Eu não. Pergunta tanto que quer ajuda. Peraí, gente, eu bebi só um pouco d'água, tô morrendo de sede. Quer ajuda? Não. Quer ajuda? Eu falava, não. Não precisa, não precisa, não precisa. E aí, ele se acomodou. Depois de 6 meses,
Ele não perguntava. Então eu agi errado, eu deseduquei ele. Nem sei se essa palavra existe. Então eu falei, não, ó, vem pra cá, vem pra ajudar. Hoje em dia, a gente tem nossas tarefas da casa dividido. Ele faz uma parte, eu faço outra. Eu, particularmente, fazia mal, porque eu faço do meu jeito, eu sou virginiana, então assim, eu tenho um toque. Eu tenho que fazer, tenho que limpar, tenho que organizar ali do meu jeitinho. Mas eu dou espaço para ele praticar. Não deixe seu gringo desgringolar e ficar sentado como nem muitos outros brasileiros. Não todos. Então, essa é a solução. Se ele perguntar quer ajuda, vem lavar a louça comigo. Ah, vem fazer. Então, não deixa eu fazer comida, tá? Depende, né? Se for bom cozinheiro. Isso é bom, que é uma parceria, porque uma coisa eu entendi vivendo com meu marido e uma empresa para funcionar bem com os sócios, cada um entrar com 50%, né? Não adianta você ter uma empresa, o sócio majoritário vai ganhar mais e o outro vai ficar ali, à margem. Não, não dá. Então, você é metade, metade. Ponto 9. Não, ponto 10, gente. Ó, achar que o amor sozinho sustenta o casamento. O amor sozinho não sustenta o casamento. Isso a gente já, ó, careca de saber, né? O amor sozinho, ele não sustenta o casamento. Você não pode carregar um fardo que não é seu. Entendeu? Mulheres assim, se você vê que ele não tá dando atenção, aquele primeiro ano ali, ele já está desgastado, ele já perdeu o amor. Porque o amor, antigamente, quando eu era jovem, eu achava que o amor era aquela coisa magnífica, que eu ia encontrar um príncipe encantado. Bem coisa de garotinha, né? Mas não é. O amor, ele é realista, companheiro, amigo, entendeu? Pau para toda obra. Então, não criem essas ilusões amorosas com relação ao estrangeiro, tá? Porque de repente você pode se decepcionar. Não crie expectativas. E se tiver alguma coisa, uma solução para isso, se tiver alguma coisa ali incomodando, você acha que está dando mais do que ele está te dando, talvez é só um pouco de falta de diálogo. Porque dependendo do homem, ele vai mostrar o amor de uma outra maneira, de uma maneira diferente. Entendeu? E agora vem a parte que eu adoro, o bônus, gente. Bônus, bônus, bônus. Vamos lá. Quem ficou aqui até o final vai ganhar o bônus. Vida sexual. O Vucu Vucu. Gente, se você achar que ter Vucu Vucu com alemão é que nem brasileiro, se você achar é bem estrangeiro, viu? Porque não tem esse fogo, demora na brasa. Quando pega, até que dá conta. Mas você tem que fazer assim uma terapia ali nas partes. Você tem que educar, você tem que mostrar. Para essa parte você tem que pegar a frente e mostrar o caminho. Se você gosta de uma coisa assim, é bem brasileiro, né? Porque é frio, é frio. Nossa, onde eu amarrei meu bode, vucu vucu, minha filha. Nem vucu, nem vácuo. Você tem que mostrar tudo, sabe? Olha, tá vendo esse pontinho aqui? É para isso. Tá vendo isso aqui? É para isso. Faz assim. Vou resumir. Falta pegar. E olha só, não é só o meu, não. O meu eu eduquei. Mas o que tem de meninas que me mandam mensagem sempre falando dessa coisa, fala, é normal? É normal, tá? É normal, eduque, sabe? Compre livro, sei lá, gente. Isso aí agora é critério de vocês, tá? Mas não venha com essa mentalidade que você vai arrasar, porque ele é lindo, nossa, loiro dos olhos azuis, barriga de tanquinho, sim, deve ser lindo, maravilhoso, mas na hora da pegada, a única coisa que pode pegar, se você não educar, é gripe. Porque, querendo ou não, a diferença cultural também vai na cama, tá? Eu não sabia disso no primeiro ano, mas fiquei sabendo depois que a diferença sexual ela também entra na cultura do relacionamento ali, faz parte. Eles tiveram uma educação diferente, a gente teve outra, e vice-versa. Se não tá bom para os dois, tem que conversar, porque não adianta tá bom só para um, né? Porque, como eu falei, lembra, quando você pensar em relacionamento no estrangeiro, pense em empresa. Empresa que vai ter bons lucros, vai ser uma grande empresa, vai prosperar bastante. Então, meus amores, é isso. Quem quiser saber mais alguma coisa sobre esse assunto, sobre outros assuntos, escreve aqui, curte, compartilha e vamos espalhar a palavra. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.